Olá pessoal, vamos ver como é que a gente se dá nessa nova fase aí, a correção sendo offline, certo? Vamos ver aí a atividade 1 no função. Então vamos à primeira questão. Dadas as funções abaixo, identifique quais são a fim do primeiro grau e escreva seus coeficientes a e b. Então primeiro a gente identificar uma função do primeiro grau. O que é que determina o grau de uma função? É o maior expoente da variável, certo? E nós vemos aqui na letra A, nós temos a função que é x mais 2. Qual é o expoente dessa variável? É 1, logo é do primeiro grau, então sim, ela é do primeiro grau. E seus coeficientes A e B? O coeficiente A, como nós já sabemos, é o coeficiente de x, e nesse caso aqui é 1. E o coeficiente B é o coeficiente independente. Então, nesse caso, nós temos que é o 2. Certo? Tranquilo, passamos para a letra B. E na letra B nós temos aí o expoente da variável. Nesse caso é 2. Sendo assim, não se trata de uma equação do primeiro grau. Então, não é. Certo? Então, passamos para a letra C. A letra C nós temos aí 3x. E x tem um expoente que é 1, sendo assim, é do primeiro grau. Agora vamos aos seus coeficientes. O coeficiente A dessa função é 3, porque é o coeficiente de x. E o coeficiente B, nesse caso, não temos, então é 0. Certo? E aí na letra D, nós já identificamos aqui que é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque o coeficiente x, o expoente, a variável x tem um expoente que é 1, certo? Quando não tem representado é porque é 1. E qual o coeficiente A e qual o coeficiente B? Então, independente da ordem, o coeficiente A será sempre o coeficiente de x. Então, nesse caso é menos 1, certo? E o coeficiente B, que é o coeficiente independente, aí é o 4, certo? Letra E. Função menos 2x mais 2. É uma função fim do primeiro grau? Sim, seu coeficiente é 1. Aí o expoente é 1 da variável, então é do primeiro grau. E o coeficiente A, quem é? Nesse caso, o coeficiente de x é menos 2, certo? E o coeficiente B, aí é o que? 2 positivos, certo? Vamos para a próxima letra. X ao quadrado mais 4 é uma função do primeiro grau? Não. Por quê? Porque o expoente aí da variável x é 2. Então, não é do primeiro grau. Letra G. Função menos 4x mais 1. É do primeiro grau? Sim, é do primeiro grau. O expoente de x é 1. E os seus coeficientes A e B? Nesse caso, A é menos 4 e B mais 1, certo? Letra H. É uma função do primeiro grau? Sim, é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque o coeficiente de x, o expoente de x é 1, certo? Então, é do primeiro grau. E aí, o coeficiente A e B. O coeficiente A, repetindo, é o coeficiente de x. Nesse caso, é 1. E o coeficiente B? É aquele coeficiente independente. E nesse caso aí é menos 2. E a última letra dessa questão, função x mais 5. É do primeiro grau? Sim, é do primeiro grau, porque o expoente da variável é 1. Então, é do primeiro grau. E o coeficiente A e B? O coeficiente A é 1, porque é o coeficiente de x. E o coeficiente B é 5, porque é o coeficiente independente. Certo? Estamos as questões aí respondidas da questão 1. E vamos à questão 2 e ver o que ela pede. Dada a função y igual a x mais 3x menos 5, determine o valor de y para cada x apresentado. Então vamos lá. A função foi dada na questão, mas para cada letra dessa o valor de x é diferente. A gente vai considerar esse valor de x para encontrar o valor de y. Então como é que fica na letra A? Nós temos a função, e vamos repetir ela aqui, y é igual a 3 vezes, só que o valor de x aí para esse caso é 1. Então, substituindo x por 1,
a função fica dessa maneira. A partir daí, para a gente encontrar o valor de y, é só resolver essas operações. E aí fica da seguinte maneira. Y será igual a 3 vezes 1, então é 3, né? Nós repetimos aí a operação de subtração. E aí o próximo passo é resolver essa subtração. Ficará da seguinte maneira, então y será igual a 3 menos 5, y é igual a menos 2. Tranquilo? Vamos ver aí agora a questão B. E x sendo 2, como é que fica? Novamente repetimos a função. E aí, para o valor de x, nós substituímos por 2, então a função fica dessa maneira. 3 vezes 2 menos 5. E resolvendo essas operações, nós teremos que y será igual a 3 vezes 2, 6, menos 5. Então, o valor de y, quando x é 2, para essa função, y será 6 menos 5, y será 1. Certo? Na letra C, x menos 2. Então, a gente repete a função, substituindo o x por menos 2. E aí, atenção que a gente tem que colocar entre parênteses, certo? E repetimos o restante, que é menos 5. E agora vamos resolver essas operações. Vamos lá. Então, nesse caso, y será igual a 3 vezes menos 2, será igual a menos 6. E o menos 5, que já é da função. E agora, menos 6 menos 5, y será igual a menos 11. Então, quando para x sendo menos 2, o valor de y será menos 11. Letra D, x igual a 4. Então, repetindo mais uma vez a função, 3 vezes, no lugar de x é o 4, repete menos 5. Então, y será igual, vamos resolver essa operação, 3 vezes 4, 12. Então, 12 menos 5, y será igual a 12 menos 5, 7. Então, para x, sendo 4, o valor de y dessa função é 7. Letra E, x menos 5. Então, a função fica da seguinte maneira. 3 vezes menos 5, menos 5. Y será igual a 3 vezes menos 5, menos 15. E aí, menos 5 que é da função, a gente vai resolver aí essa subtração aí. Menos 15 menos 5 será igual a menos 20. E x sendo 3, como é que fica? 3 vezes 3 menos 5, y será igual a 3 vezes 3, 9, menos 5, y será igual a 4. Pessoal, ficou um errinho aqui, é 4 positivo, certo? Então, corrijam aí, 4 positivo. Atenção, certo? Eu vou corrigir aqui verbalmente. O valor é 4 positivo, certo? Vamos para a próxima questão. E aí, o que é o zero ou raiz da função? E aí, como nós vimos no slide, o valor de x para o qual a função se anula, certo? Aquele valor de x em que traz como resultado o valor da função zero, ou seja, o valor de y é zero. E aí temos uma situação bem interessante. Geometricamente, é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo x. Então, se trata da seguinte situação. Se o zero ou raiz da função é 5, né? Então, essa coordenada 5 será o ponto exato onde o gráfico, representado pela linha vermelha, intercepta ou traça, né, o eixo x, certo? Essa é a raiz da função que a gente pode visualizar geometricamente. E aí vamos a alguns cálculos, né, raiz de cada função apresentada abaixo. Como é que a gente conta? É quando o valor de y é zero, a função é zero. Então nós encontramos da seguinte maneira: igualamos a função a zero. Na letra A nós temos x mais 2, então simplesmente para encontrar a raiz dessa função, igualamos a zero. Então fica da seguinte maneira: x, né, será igual, o 2 está positivo, passa para depois da igualdade negativa. Então esse é o valor de x
para que a função seja zero, para que o valor de y seja zero. Tranquilo? Vamos ver agora na letra B, 3x. Então, como é que fica? Igualamos essa função a zero, 3x igual a zero, e resolvemos aí como é que fica. 3x vai ficar igual a zero, dividido por 3. E 0 dividido por qualquer valor é zero mesmo. Então, a raiz dessa função é zero. O valor de x é zero. Letra C, 4 menos x. Então, 4 menos x, igualando a zero, irá ficar da seguinte maneira. O x está negativo, né? Então, eu vou inverter o x para o outro lado, porque isso nos facilita. O x passa positivo, certo? E eu invertendo essa situação é a mesma coisa, corresponde à mesma coisa. Então, eu vou botar o x porque didaticamente é comum a gente utilizar sempre o x, a variável do lado esquerdo. Isso é a mesma coisa do que isso. X igual a 4 é a mesma coisa de 4 igual a x, certo? Vamos ver a letra D, função menos 2x mais 2. Então, é o seguinte, igualando a zero, certo? E aí temos que a variável aí está negativa. Então, eu vou passar ela para depois da igualdade, que isso vai me dar uma vantagem. Já vai para o sinal positivo, certo? Então, vai ficar 2 igual 2x, menos 2x vai passar pelo lado da igualdade, passa positivo. E aí uma situação, isso é igual a isso aqui, certo? Eu inverti os dois. Professor, passou o 2x de volta para frente, não muda o sinal? Nesse caso não, porque eu inverti todo o membro. Isso também é verdade. Os termos todos foram invertidos, trocado de lado da igualdade, então eu posso permanecer com o sinal de mais tranquilamente. E aí, nós resolvendo isso, vou isolar o x, então o x vai ficar igual a 2 dividido por 2, porque tem um 2 que multiplicava x, agora ele passa para depois da igualdade dividindo. X será igual a 1. Então, essa é a raiz dessa função. Ou seja, para que y seja zero, x tem que ser 1. Letra E. Vamos lá, situação semelhante, né? Nós temos aqui o menos 4x mais 1 igual a 0. E aí, vamos resolver essa equação. O menos 4x está negativo, passa ele para depois da igualdade, então a equação vai ficar da seguinte maneira. Y é igual a 4x. Tranquilo? Porque nós temos todos os valores positivos e fica melhor. E isso, o oposto também é verdade. Se eu inverter aqui o 4 igual a 1, também é verdade. Agora eu vou resolver isolando o x. Então, x será igual a 1. E o 4 está multiplicando, passa dividindo. Nós temos aí o valor que a raiz dessa função é 1 sobre 4. Para que y seja zero, o valor de x tem que ser 1 sobre 4. Vamos aqui a letra F. Então, igualando essa função aqui, menos 2 mais x, igualando a zero, vamos resolver. X, então, será igual a quem? Aqui ficou mais simples, né? X será igual a mais 2. Tranquilo. Quando x for igual a 2, y será zero. Letra G. Letra G, aí nós temos x mais 5. Então, igualando essa função a zero, nós iremos resolver da seguinte maneira. X será igual, o 5 está positivo, passa para depois da igualdade negativa. E essa é a resposta da letra G do quarto. Certo, pessoal? Deu para acompanhar aí? Vamos ver aqui agora o gráfico de uma função afim. Então, dando continuidade aí no slide, vocês vão perceber aí, depois da atividade, nós vamos ver outros elementos aí, né, da função afim. E nesse caso é o gráfico, vamos conhecer mais um pouco. Certo? Plano cartesiano nós já conhecemos bem, então vamos ver o seguinte. O gráfico da função afim é sempre uma reta não vertical. Então, quer dizer o quê? É uma reta, ela em alguns momentos vai ser inclinada,
né, crescente ou decrescente, pode até ter uma situação de uma reta horizontal, mas jamais vertical. Uma função afim jamais será vertical. Então, a linha vermelha representa o gráfico da função afim, e esse é um exemplo. Gráfico da função afim, vamos construir o gráfico da função. A função dada é 3x menos 2. Como é que nós poderíamos construir esse gráfico? Dado um valor para x, nós aprendemos como encontrar o valor da função. Então, é substituindo o x pela coordenada desejada. Nesse caso aqui, resolvendo menos 1 no lugar de x, o valor de y será menos 5. E aí vamos ver para outros pontos. Para x0, o valor de y é menos 2. Para x, 2 sobre 3, o valor de y é 0. Para x1, nesse caso, y também é 1. E para x2, y também é 4. Veja que aqui seria resolvendo essa função. Aquela questão que nós trabalhamos, encontrando o valor da função, né? A gente encontraria substituindo x por cada valor desse aí, encontraria o valor da função, que é o valor de y. Certo? E nós temos aqui, então, para ordenados, nós temos 5 para ordenados. Então, isso quer dizer que nós temos 5 pontos. E representando esses pontos no plano cartesiano, a gente iria identificar eles dessa maneira. E aí, como é que a gente escreve o gráfico? Traçando uma reta ligando esses pontos. Então, essa linha verde representa o gráfico da função apresentada, né? E aí, na legenda, nós temos aí, para chamar a atenção, para cada valor de x, existe um único valor de y. Essa é uma regra, né, de função, certo? Exemplo de gráfico de função afim. Aí nós temos aí mais um exemplo de uma função e 2 pontos, 2 pares ordenados, certo? Menos 1 para x será 3 para y, 2 positivo para x será menos 3 para y. E aí, se a gente identificar esses pontos no plano, podemos traçar uma reta ligando esses pontos, e essa reta é o gráfico da função. E aí, 2 pontos distintos são suficientes para determinar uma reta, né? Claramente, se a gente ligar 2 pontos, a gente pode ter sim uma reta. Então, o mínimo aí de 2 pontos já conseguimos identificar o gráfico. Coeficiente linear. Então, vamos dar bastante atenção a esse ponto, porque apesar de simples, nós podemos interpretar problemas mais complexos apenas com um detalhe básico. Coeficiente linear, né? Vejamos aqui o gráfico, né? A linha vermelha que corta o eixo y, né? A ordenada y, onde a reta do gráfico intercepta o eixo y, certo? É o coeficiente linear b da função. Aí nós temos a função afim, que nós já conhecemos, ax mais b. E o b, tá, pessoal? O b é exatamente o coeficiente linear. É exatamente o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Então, a coordenada y, nesse ponto, será o valor de b. Neste caso, y é igual a b, né, quando x é 0. X é 0, então ele toca o eixo y. E vamos ver alguns casos especiais de funções afins. Temos 3 aí. Função linear é quando b é igual a 0. Função identidade é quando b é igual a 0 e, né, obrigatoriamente, a é igual a 1. b e a, o que? São os coeficientes da função. E temos uma função constante, onde a é 0. Então, vamos ver um pouco mais sobre essas funções. Exemplo de função linear. Nesse caso, b é igual a 0, certo? Então, nós temos uma função que é 3x, nós não temos o coeficiente b. E aí, nesse caso, o gráfico passa pela origem, certo? Nós temos valores, pontos distintos aí, e o gráfico passa pela origem. E a função identidade. Observe que a função identidade tem uma característica semelhante à função linear, porém, além de b
ser igual a zero, o A é igual a 1. Isso nos dá a seguinte situação. O valor de x será semelhante ao valor de y. E aí o gráfico, além de passar pela origem, terá uma angulação de 45 graus. Porque os valores de x e y serão iguais. Certo? E aí, o exemplo de gráfico de uma função afim, se nós temos aí esse valor, a função afim é igual a x, h de x é igual a x, é uma função identidade, pois a é igual a 1 e b é igual a 0. Então, quando x for menos 1, y também será menos 1. Se x for 1, y também será 1. Então, nesse caso, nós temos uma função afim e pode ser determinada por esses dois pontos. E aí, como eu disse, né, passa pela origem. Duas funções passam pela origem, uma é a função linear, a outra é a identidade, só que a identidade tem uma característica a mais, que o A é igual a 1. E já a linear não tem essa obrigatoriedade. E a função constante, em que A é igual a 0. Então, geometricamente, qual a característica de uma função constante? Nós teremos um gráfico que será uma reta paralela ao eixo x. E nós temos uma função aqui, f de x igual a menos 2. Temos outro exemplo, f de x igual a 2. O outro exemplo, f de x igual a 4. E mais um exemplo aí, f de x igual a 6. E aí uma informação interessante, o valor de b é aquele coeficiente linear, né? É a coordenada de y, onde o gráfico toca o eixo y. Então nós temos aí essa relação, o valor de b da função é exatamente onde toca o x. Assim fica fácil identificar um gráfico de uma função constante, certo? Então essa relação aí que nós teremos. E aí, pessoal, para poder ter um checklist, né? Nós temos aí um resumozinho que nós iremos trabalhar esses tópicos na próxima atividade. Coeficiente de uma função é o gráfico de uma função afim, né? Que é determinar os valores de y para cada x dado. A gente aprendeu isso como ver o valor de uma função. Representar os pontos num plano e traçar uma reta ligando esses pontos. Coeficiente linear é o valor do coeficiente b, é onde o gráfico corta o eixo y. Duas informações interessantes. Casos especiais nós vimos aí função linear, que é b igual a 0, função identidade, que além de b igual a 0, a é igual a 1, e função constante, onde a é igual a 0. Certo? A partir daqui nós iremos para a atividade 2, que já consta aí no sistema.